eu sou a Ana Clara Eu sou a Daisy, e nós somos. o Pode Advogar. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho com você sobre prospecção de clientes. Vamos um pouco além do óbvio e não vamos falar apenas da prospecção online, mas também da offline. Eu penso que esse é um dos temas que mais assombra o advogado, jovem advogado, mas eu acho que o advogado durante toda a carreira, que é a prospecção de clientes, né? A gente se forma, a gente escolhe advogar e chega na parte de exercer a prática. Como é que a gente vai exercer essa prática se a gente não tem clientes? Eu acho que esse é o principal medo do advogado. É um pouco desesperador, né? Acho que pra mim a melhor metáfora que resume o jovem advogado é aquela do passarinho quando tá o primeiro voo do ninho, né? Que é assim, puf, você cai assim, ó, de paraquedas e o voo não parece, né, tão intuitivo quanto a gente observava as outras pessoas. Então, pra mim, acho que é a melhor metáfora. A gente sai e a gente não tem a menor ideia de por onde começar, né? Acho que até nesse momento a família ajuda, né? Parece, ai, agora o fulano formou, né? Eu penso que o primeiro passo, né, é as pessoas precisam saber que a gente é advogado, né, que eu sou advogada. E eu vejo que antigamente, assim, voltando para esse contexto, era muito como que as pessoas sabiam que tu era advogado. Tinha o boca a boca, que isso existe até hoje, né, como tu falou, a família pode avisar, fulana é advogada, minha filha é advogada, minha prima é advogada, tem algum problema? Ah, não, mas eu conheço uma advogada. E eu vejo que todo mundo conhece um advogado, então a gente não pode só ir por esse raciocínio, né? A gente tem que criar outras estratégias, porque imagina, no Brasil, né, tem mais advogado, penso que o mundo inteiro tem advogado, tem no Brasil faculdades de direito também, Do que né? o mundo somado, só de faculdades. Quem dirá da galera que sai, né? Imagina, eu acho que não tem um ser humano que não conhece o advogado, né? Então, assim, a gente tem que pensar fora da caixa e eu penso que há um tempo atrás o que era a prospecção de clientes, né? O advogado ele tem que ter um cuidado especial com o código de ética, né, com o nosso código de ética, com a propaganda, né, justamente o advogado tem várias coisas que ele não pode fazer, mas tem várias coisas que a gente pode sim fazer para então prospectar os nossos clientes de maneira diferente e estratégica, né, pensando sempre qual o resultado que a gente quer alcançar, mas que a gente pode sim verificar o que a gente pode fazer e é sobre isso que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Sim, acho que o marketing, a gente às vezes vê o marketing muito pensando no marketing digital, né? Quando, na verdade, o marketing tá aí já há muitos anos, há muitas décadas, séculos talvez, né? Porque a essência do marketing é você propagar o seu trabalho, é jogar pro mundo como que você pode ajudar as pessoas, como você pode transformar o mundo através do seu trabalho. E isso vem muito antes da internet, embora hoje a gente escute tanto marketing acabe associando ao digital, nós temos várias ferramentas também offline, né? E aí a gente vai então começar por elas, né, amiga? Exatamente. Há um tempo atrás a gente pensa que as ferramentas offline era tu ter um escritório bonito ali com uma escrito advogado. E claro, eu acho que isso de alguma forma funciona hoje também, se tu tem um escritório bem centralizado, às vezes as pessoas passam ali e pelo menos sabem que aquele escritório existe, né? Mas existem muitas outras formas. Por isso que antigamente era isso e o boca a boca. E hoje a gente pode pensar que esse offline possibilita outras formas de você divulgar o teu trabalho, como por exemplo, dar entrevistas, né? Então, seja na rádio, no jornal, a gente pode, né? O advogado ele pode trabalhar dando informações, né, para o público sobre determinado assunto. Sim, porque também antigamente, penso que as relações eram menos complexas, né? E hoje, à medida, quanto mais complexas se tornaram as relações, o mundo de forma geral, né? O próprio direito se tornou muito mais complexo. E aí, cada dia mais, não se procura mais um advogado. Se quer um advogado que tenha uma expertise em determinada área, que tenha um conhecimento acima da média em determinada área. Então, as pessoas deixaram de procurar simplesmente o advogado. Então, antigamente, o diploma advogado era quase que suficiente para a pessoa, de repente, confiar em ti, né? As pessoas não tinham grandes exigências. E hoje, com a complexidade das relações e também com tudo mais que está envolvido nos processos, muito mais do que antes, né? As pessoas se tornaram muito mais criteriosas nessa escolha. E aí a gente tem que criar outras formas de também passar confiança, mesmo para um público frio, né? Que é uma linguagem do marketing digital,
Mas para esse público frio que nunca te viu, nunca foi seu cliente, né? A gente pensar que o público quente seriam esses clientes que já estão na base do escritório, já te conhecem, já sabem da qualidade do seu serviço. Mas esse público frio, como alcançá-los, né? Pode ser tanto pelas palestras, como tu falou, como por participação em congressos, né? Você pode dar aulas, não deixa de ser uma forma de prospecção também no offline, né? Professores que dão aulas em faculdade, aquilo ali de alguma forma te dá uma autoridade, não só perante os alunos, como também perante a sociedade de forma geral, né? Você, eu sou professor da faculdade tal, né? Exatamente, eu sempre pensei isso. Eu, por exemplo, é só você imaginar como que você via grande parte dos seus professores. Eu via, assim, os meus professores como grandes profissionais. Então, se eu pensasse, enquanto eu ainda estava na faculdade, não poderia exercer, ou hoje, quando eu olho para uma área que eu não atuo, eu penso, nossa, indicaria esse professor, porque é quem eu conheço e eu sei que é capaz, né, ou tem domínio daquela matéria. E sobre isso que você trouxe da especialidade, isso é um ponto importantíssimo, porque eu penso que também voltando, e aí eu acho que abarca tanto o offline quanto o digital, mas o melhor, né, a melhor forma de prospectar nossos clientes é a gente fazer um bom trabalho, né? Então, assim como não adianta, não é o mais importante não é como o cliente chega no escritório, mas como ele sai, né? Então, eu penso que é aquela analogia, né, de você ter um copo d'água cheio de água, pinga uma gotinha de café, vai contaminar o copo inteiro, porque se um cliente sai com uma má, né? A má fama corre mais rápido que a boa fama. Corre muito, a gente sabe que não é o ditado popular, né? Notícia ruim chega rápido. É exatamente isso se aplica também, né? O conceito ruim chega muito mais rápido que o bom, né? Então, a importância da gente conseguir dar para o nosso cliente o melhor resultado, e é isso que vai trazer o cliente. O melhor cliente que vem é o que vem de outro cliente. Né? Então, porque a gente sabe que aquele cliente ficou com uma percepção muito boa do teu trabalho. Então, querendo ou não, é o resultado de tudo que tu tem feito. Sim, com certeza. E acho que nesse sentido aí, a melhor forma de prospecção é justamente o boca a boca, no sentido de colocar a boca no mundo. Não é só você esperar, eu vou esperar que os meus amigos me indiquem, que eles tenham essa percepção por iniciativa própria, né? É colocar a boca no mundo. Fala com os teus parentes, fala com os teus amigos. Olha, agora eu tô trabalhando com isso, isso, isso. Ainda que você não tenha um perfil na rede social. Fala, olha, eu tô começando, preciso que você me ajude. Se você souber de alguém, né, que tá precisando de um advogado, me indique. Eu tô trabalhando na área tal, ou tô sendo generalista ainda não sei. Tô tomando conta de um pouquinho de tudo, né? Então, coloca a boca no mundo, fala que você é advogado, onde você vai, se você vai no médico, se você vai encontrar um parente, vai encontrar um amigo de infância, fale sobre o seu trabalho, porque o marketing é justamente isso, é você propagar o que você faz. Porque as pessoas não têm como te indicar, elas não têm como lembrar de você e associar você à resolução de determinada questão, se você não fala que você faz isso, a pessoa não vai adivinhar. Né? Principalmente se você está saindo da faculdade, ela ainda está com a percepção de quem você era antes de você se tornar um profissional, já que você efetivamente só se tornou um profissional agora que você saiu da faculdade. Então é muito novo para as pessoas isso ainda. Eu não sei se tu já observou agora que tu falou isso, eu refleti sobre a mudança que pessoas que amigos que você tinha na escola e amigos que você desenvolveu depois têm sobre a percepção do teu trabalho. Agora me veio esse insight, assim, porque as pessoas do colégio, é difícil elas encararem que agora você é um profissional. E os amigos que você fez depois, como você fala muito da tua vida profissional, já é uma parte de você, já te vem como advogado. E acho que isso é uma perfeita analogia para a vida, né? Se a gente não se posicionar em todas as esferas, né? Quando a gente entra num Uber, o Uber às vezes quer puxar papo, pergunta o que tu é. Advogada. Ele já vem com um caso, quantas vezes já veio com alguma Sim. coisa? Claro, né? Sempre vira cliente, né? A maioria das vezes não. Mas enfim, quer um palpite ali. Então, assim, já sabe que você exerce essa profissão, né? Não ter vergonha de falar e se posicionar como advogado, que é o teu trabalho. E isso da especialidade, quando você se torna especialista, não que você não possa, né? Eu penso que existem o público que você quer atingir e o que você quer atingir com a advocacia. Mas quando você é especializado em uma área, é mais fácil também a pessoa recordar de você. Porque aí ela vai remeter você a exatamente aquilo, a dor dela, né? Por exemplo, surge um inventário, eu vou lembrar, eu vou casar, vou lembrar da Daisy, enfim. Então, assim, essas questões de você ser especialista também fazem com que a pessoa te recorde mais quando tem uma situação específica do teu trabalho.
Porque o advogado, como a gente colocou, tem muitos, né? Mas especialistas ou que trabalham e eu penso que um importante ponto sobre isso é você reiterar, né, várias e várias vezes com o que você trabalha, o que você faz, porque as pessoas esquecem, né? Então você precisa você precisa fazer com que as pessoas lembrem de você. Lembrando que se tornar especialista não é você acordar num belo dia de sol e dizer, agora eu sou especialista em tal área, né? O especialista, para você se tornar especialista em uma determinada área, você precisa ter um conhecimento acima da média que as outras pessoas em determinado assunto. Então não é aquela coisa, porque se viralizou muito aquela questão de, eu sou o CEO de não sei o quê. E aí a gente criou a figura do CEO de MEI, né? Que é aquela pessoa que tem um MEI e aí ela diz que ela é o CEO da empresa dela, só tem ela, e é o CEO. Então, assim, a especialidade ela não vai brotar como pó de pirlim-pim-pim e você vai acordar como um especialista, né? Você efetivamente vai ter que se debruçar sobre aquela área específica e isso serve não só para prospecção, mas para um recorte profissional também, né? Porque hoje em dia a gente tem mais de 14 mil leis no país. Então, assim, é humanamente impossível todo mundo conhecer de todas as áreas. Porque por mais que a gente escolha uma determinada área, nunca vai ser só aquela área. Porque o direito ele é multidisciplinar na sua essência. Então, até a gente que trabalha com direito de família, a gente não estuda só direito de família. O direito de família conecta com sucessões, que se conecta com tributário, que conecta com imobiliário, que conecta com contratos, com obrigações. Então, na verdade, é um recorte de várias matérias dentro de um nicho, dentro de algum tipo de problema que as pessoas passam, mas que se conectam com várias matérias do direito, né? Não apenas uma. E aí a gente volta para aquele assunto, né, de fazer o cliente, do cliente confiar em você e você demonstrar para ele que você tem autoridade e é capaz de fazer aquilo, né? Porque se você é especialista, como a Deise colocou, e não é especialista de fato, né? Só tem talvez o título ou o nome especialista, mas não domina aquele assunto, o cliente vai perceber ou os resultados, né, vão falar por você. E aí, do que você vai virar especialista, né? E como que você vai conseguir manter esse cliente? Porque também, né, o cliente, ele pode ser cliente hoje de uma determinada área ou de uma determinada tarefa que você vai fazer por ele, o processo. E aí, posteriormente, inclusive, ele pode virar cliente de outras demandas. Eu tenho vários clientes, muitos, que eu sou advogada, já fui, né, advogada em vários processos diferentes. Porque manter a pessoa ali também é uma forma de prospectar clientes. E voltando para esse boca a boca também, eu vejo que muito disso também é a possibilidade de você fazer advocacia dativa no início. Porque isso pode você não receber, de fato, o que teria, né, de valor naquele momento. Mas faz com que você tenha um cliente, tenha experiência, e aquele cliente ainda pode falar bem de você para outro cliente que talvez vai te pagar o que aquele não podia pagar. E vai, de alguma forma, te dar bagagem, honorários, até para você conseguir reinvestir, né, no seu negócio, na sua profissão, tanto em qualificação quanto na própria prospecção, de fato, né? Exatamente isso. Uma outra forma de parcerias pode ser também fazer parcerias com colegas advogados. Então, não só botar a boca no mundo para falar do seu trabalho com parentes, amigos e pessoas próximas, mas também com outros colegas advogados. Então, a especialidade acaba puxando isso também. Então, no mundo que a gente tá, na complexidade que estamos, né, é cada vez mais comum que não só advogados, a gente tá vendo isso em todas as profissões. Então, acho que a medicina até, de certa forma, foi pioneira nisso aí, né? Então, já há muito tempo se consolidou a divisão em especialidades. Mas a gente vê que isso está acontecendo em várias outras áreas, né? A engenharia também já desmembrou e cada vez mais profissões fazem isso. Então, quando a gente vai pensar em parceria com colegas, você pode fazer uma parceria com um colega que é de uma outra área. Ele é advogado, mas ele não é necessariamente o seu concorrente. Você pode atuar em parceria tanto para que ele prospecte para você, como você possa prospectar para ele. Que à medida que você deixa de cuidar de uma demanda que você não tem expertise, que às vezes você ia gastar muito mais tempo para fazer, porque você ia ter que estar ali aprendendo do zero aquilo, porque você não tem a menor ideia do que se trata, você pode estar prospectando para um colega que possa te indicar, assim como conversar, que aí já não é a título de parceria, né, que a gente só pode fazer parceria financeira, né, com colegas advogados de fato, mas a gente também pode fazer e colocar a boca no mundo com outros profissionais
que sejam afins. Então, se você é do imobiliário, de repente conversar com o corretor de imóveis, ver como que funciona o trabalho dele, mostrar o que você faz também, ver se de alguma forma os serviços de vocês podem ser complementares, porque às vezes se você vai atuar numa demanda ali que envolve o direito imobiliário, o cliente pode precisar de uma avaliação de imóveis, e é bacana ter esses parceiros também de outras áreas que reforçam a sua autoridade de alguma forma, ainda que você não receba diretamente por isso. Isso é super comum e eu vejo que é importante nesse aspecto, assim, a gente pensar a longo prazo. Porque todas essas modalidades de prospecção, acho que diferentes por si só, e por isso que às vezes a gente tem que pensar não em uma estratégia como essa, mas unir várias, né? A gente já citou algumas e vai citar outras. Ver, claro, dentro da tua predisposição, do que você domina mais e quais você pensa que tem mais relação com você, né? Mas atribuir várias dessas prospecções e esperar ser paciente, porque nenhuma dessas eu penso que é do dia para a noite, né? Todas essas são coisas que a gente vai fazendo e que a gente vai colher o resultado ao longo do tempo. Sim. Uma outra opção também para fazer parceria, me lembrei que agora, para fazer parceria com colegas, é a própria correspondência jurídica. Que não necessariamente você precisa começar depois da faculdade. Eu, enquanto era estagiária, a minha chefe me repassava diligências para eu fazer enquanto estagiária. Então, eu ia retirar cópias, né? Você até pode fazer algumas audiências, a depender do caso. Quando é audiência no Procon, você pode acompanhar, porque não é necessária a participação de advogado. Então, você, enquanto estagiário, pode, né, participar, ser remunerado por isso e já criar esse relacionamento, não só, de repente, com o teu chefe que te indicou, né, como no meu caso, como você diretamente com um outro escritório que pode abrir alguma porta para você futuramente, né? Exatamente, para isso também tem alguns cadastros, né, que você pode fazer de maneira virtual, por exemplo, no Jus Brasil você pode fazer cadastros e que ele te contata diretamente com clientes. Tem outros sites que você consegue se direcionar exatamente com advogados parceiros, como para fazer correspondência ou outras possibilidades. Só tem que ter cuidado, um certo cuidado com esses sites de correspondência jurídica, porque algumas propostas, né, implicam aviltamento da profissão, né? Porque tem site que você fazer audiência por R$50, por R$30, e aí vocês não vão aceitar isso, obviamente, porque a gente já falou, né, um pouco desse assunto aí em outros episódios, né? Se você não viu, vai aqui nos cards, né? Mas assim, não é pra você trabalhar abaixo do que realmente vale o seu serviço, ainda que piso né, da nossa categoria e tudo, né? Mas pode te abrir portas para outros escritórios, né? Embora hoje a gente veja menos um pouco essa necessidade de diligência pelo fato de ter virtualizado os processos, né? Ainda há espaço para isso, especialmente porque tem alguns órgãos que precisam do atendimento presencial, às vezes para você dar entrada em algum tipo de procedimento na prefeitura, ou às vezes para procedimentos de TCMD, que nem sempre são virtuais. Então a gente tem um pouco além do próprio sistema judiciário, né? Além das próprias audiências, que embora muitas sejam virtuais, muitos juízes estão voltando a deferir que seja obrigatoriamente presencial, né? Então, acho que a gente fez aí várias opções da prospecção offline, que a gente ainda tá na offline, né? Acho que então agora a gente pode partir para o online, que parece, pelo menos aqui, quem tá acostumado com digital, parece o caminho mais óbvio, né? Que vai muito além do Instagram, né? Porque parece que o Instagram é a primeira opção. E eu acho que para a prospecção de cliente final não é a melhor opção necessariamente. Eu observo que, pelo menos aqui, o que eu tenho visto, né? Que, claro, o Instagram é muito interessante para você criar essa autoridade. E eu, por exemplo, escolhi falar para advogados no Instagram. E, querendo ou não, quando você é uma autoridade para outros advogados, você é também uma autoridade para os clientes. Então, chegam sim clientes pelo Instagram, mas eu vejo que tem outras ferramentas muito mais interessantes para você trabalhar com o cliente final, como, por exemplo, o Google, colocar artigos, né? O próprio site que você pode criar da tua empresa, né, do teu escritório, que pode você alimentar com artigos de conteúdo que podem ir, então, te direcionar para os clientes que vão pesquisar no Google. Penso que é a primeira coisa que a gente faz quando vai pesquisar qualquer coisa, né? E acaba que o Google, ele, de certa forma, ele linka com outras formas de prospecção no digital, né? Como, por exemplo, o YouTube, que é outra fonte de pesquisa, né? Depois do Google, é a segunda fonte que as pessoas mais utilizam para fazer pesquisa. E, de alguma forma, ele ranqueia também no Google, o próprio YouTube, né? Porque
Porque a dificuldade do Instagram é você localizar as informações, porque os conteúdos no Instagram, ele tem uma curta vida útil, né? Então você posta, por mais que o Reels ainda dure um pouquinho mais, às vezes uma semana e tal, mas ele não tem um grande fluxo. E depois quando a pessoa vai pesquisar, não é simplesmente, tem as hashtags, mas não é simplesmente colocar ali um título e você encontrar a informação como acontece no YouTube, né? Então, o que é ranqueado no Google e dá pra você pesquisar, tende mais a se conectar com o cliente final, porque o cliente final, ele não quer saber de direito ali o tempo inteiro, né? Ele tem necessidades pontuais, diferente do colega advogado. Então, ele tem um problema ali, e aí ele quer encontrar alguém que resolva esse problema ou algo que ele acha que, né, que pode vir a ser também um problema, né? Então, ele não costuma ficar ali acompanhando sempre aquele assunto de direito, até porque tem um tabu ainda muito grande de que o direito tem que ser chato, tem que ser burocrático, ninguém entende nada. Então tem uma resistência maior a acompanhar esse tipo de conteúdo ali de forma diária. Sim, esses dias eu tava almoçando com umas amigas e aí a gente tava lá conversando e aí uma amiga minha, bem próxima, assim, ela virou pra mim e falou: mas o que que é inventário? E aí eu falei: nossa, eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Porque no meu Instagram, o objeto principal é falar de inventário e uma amiga minha super próxima que me segue, né, não sabe o que que é inventário. E ela falou: eu pulo todos os stories que são de direito, tudo que é de direito. Sim. Então, eu vejo que o cliente final, a grande maioria, né? Tem, claro, quem se interessa, mas a grande maioria não vai querer ficar o tempo todo, né, consumindo conteúdo de direito. E eu também, às vezes, quando eu tô no Instagram, não quero consumir só conteúdo de direito, eu quero consumir muitos outros conteúdos. Então, o Instagram é muito importante? Hoje é a forma que eu mais prospecto meus clientes. Inclusive, ainda essas outras ferramentas que a gente está colocando aqui são ferramentas que eu quero colocar em prática, mas eu ainda não coloquei, como fazer meu site, colocar artigos. YouTube aqui é a primeira vez que eu tô postando, né, com o podcast, mas eu quero sim consumir e fazer conteúdos mais densos para essas outras redes diferentes do Instagram, porque eu concordo com o que a Daisy falou, assim, no Instagram a gente se limita a um tipo de público e a um tipo de conteúdo. Quando você tá no digital também, né, em quanto mais lugares você é visto, mais também você cria de histórico sobre o seu nome, né? Então, quando o cliente vai te procurar, ele vai pesquisar quem é o fulano, será que ele existe mesmo, ele é advogado mesmo, ele realmente se formou? E aí você vai criando um histórico ali sobre o seu nome quando a pessoa te pesquisa, né? Se de repente ela te pesquisa, ela só acha um negocinho assim sobre você. Claro que quem tá começando sempre vai passar por isso, né? É uma trajetória. Mas é interessante você construir essa bagagem, né? Pra mim, embora eu invista bastante no Instagram também, eu vejo que o Instagram, pelo menos pra mim, funciona mais como um reforço de autoridade. Então, meus clientes vêm muito mais do Google, embora eu não invista em Google Ads, né? Todo mundo sempre me pergunta isso, eu não sei bem como que eles me acham no Google. Eu tenho o meu site, eu nunca investi em tráfego no Google, não sei mexer nisso, não faço a menor ideia de como que é, mas os meus clientes vêm muito pelo Google. Só que ali do Google ele vai procurar saber quem você é, e aí às vezes ele acaba caindo no Instagram, deixa eu ver quem ela é, como ela fala, se eu vou me identificar com ela, com a abordagem que ela tem. E não é só o cliente que procura o advogado que faz isso, a gente também faz, eu faço isso. Se eu quero ir no médico, deixa eu ver qual é a linha que essa médica segue, deixa eu ver se eu me conecto com essa linha que ela trabalha. Exatamente. Eu sempre pesquiso qualquer profissional, qualquer serviço que eu vou utilizar, ou qualquer pessoa que eu vou contratar no Instagram para dar uma olhada, né, para ver se eu me identifico. Isso é muito interessante pelos nossos clientes que vêm do Instagram, por exemplo, a diferença dos clientes que chegam, por exemplo, nas portas do escritório de outra forma. Os clientes do Instagram, eles já te conhecem, né? Então, esse já te conhecer, eles já têm uma confiança. Então, eles sabem por que eles querem escolher você. Os clientes que vêm de outras vertentes, eles têm às vezes uma indicação, às vezes até do Google, né, uma percepção de que você fala ou trabalha com aquilo, mas a confiança você vai ter que repassar para o cliente naquela consulta de 1h30, então vai ser naquele momento. A confiança do cliente que vem no Instagram já está depositada em você, senão ele não teria te procurado, porque ele já te conhece, já te acompanha. Sim, com certeza, né? Então, eu sinto muito que esses clientes que vêm da rede social, a gente precisa de um poder de persuasão menor quando ele chega na consulta
para o fechamento de um contrato efetivamente, né? Porque parece que quando ele liga para ti, ele já decidiu que ele quer você, porque ele já fez essa pesquisa prévia. E a gente sabe que também o advogado, ele não é um investimento baixo, né? Um investimento significativo, né? Não vou dizer que é caro, porque eu sei o quanto que a gente investe para realmente poder passar essa transformação, né, na vida das pessoas e tudo mais. Mas a gente não pode negar que é um investimento alto, né? É um valor significativo na maioria das vezes. Então é natural que as pessoas pesquisem e se informem, porque cada dia as relações envolvem mais coisas, tem mais consequências, né? Antigamente muita coisa passava batido, né? E hoje em dia uma pequena atitude pode trazer consequências graves, né? Pode trazer um prejuízo financeiro muito grande. E esse teu posicionamento, né, no Instagram, ele reflete muito em todas as pessoas ao seu redor e chega a mais pessoas. Então, se você tem um posicionamento forte na rede social, a pessoa vai pensar, não, então é porque ela tem clientes, então é porque ela tem experiência, então é porque ela tem capacidade, né, de atuar dessa forma. Eu recordei de uma experiência que eu estava numa festa fora da minha cidade, assim, e veio um homem falar comigo e eu recordei que ele tinha estudado comigo na escola, mas eu não tinha ele no Instagram, eu não tinha ele em nenhuma rede social. E ele falou, nossa, eu nem sabia o que ele tinha se formado, por exemplo. E ele veio falar para mim, nossa, você é advogada, né? Fulano, que eu também não sigo, que também não tem nenhuma rede social, me falou que tu tá advogando muito bem, que tu tá arrasando, que tu tá, nossa, super bem profissionalmente. E eu, na hora, pensei, nossa, eu não tô tão bem assim como ele tá descrevendo, né? Mas, assim, o meu posicionamento no Instagram, alguém viu e comentou e chegou a mais pessoas. Então, a pessoa pensou, nossa, advogada, e lembrou de mim. Então, assim, às vezes a gente tá bem na profissão, mas quem mostra de alguma forma ou demonstra essa capacidade parece estar ainda melhor, né? Então, claro, eu acho que tem que sempre procurar a gente transparecer e produzir um conteúdo do que a gente realmente é e do que a gente realmente sabe. Porque as redes sociais têm essa questão boa, né? Que é chega a muitas pessoas, mas também tem a possibilidade de você não ter congruência e ser uma coisa na rede social e depois, quando o cliente vai te contratar, não é exatamente assim, né? Sim, com certeza, né? Mas a rede social, justamente você falou, né? Ela trouxe a possibilidade de pessoas, às vezes, que não têm tantos recursos ainda para investir, né? Tá começando do zero, não tem uma família forte, às vezes não teve uma oportunidade grande no estágio, ter voz, né? Para crescer de forma muito mais rápida do que antigamente, né? Porque mesmo a gente pensando num perfil pequeno, meu perfil é pequeno, tem 1.600 pessoas ali, mas quando na minha vida que eu pensei que 1.600 pessoas poderiam parar para me ouvir, né? Mesmo quando a gente faz um Reels, que pode chegar para 2.000 pessoas, 4.000, já teve 7.000, e quando que eu pensei que 7.000 pessoas poderiam ver o meu conteúdo? E também quando a gente fala em rede social, por mais que o Instagram pareça o caminho mais óbvio, é importante a gente pensar também que tem outras redes sociais e a depender do teu posicionamento, da tua estratégia, pode ser mais interessante, né, muito mais rentável você focar em outra rede social. Porque se de repente você tem um público um pouco mais velho, né, pessoas de mais idade, muitas delas ainda estão lá no Facebook. Já o pessoal mais jovem, alguns já estão lá no TikTok ou estão lá no Kawaii. Né? Então tem outras redes sociais, além do Instagram, não ficar ali só preso ali pensando no caminho mais óbvio, e que também é o caminho onde tem mais concorrência. De repente, outras plataformas digitais, ainda que sejam redes sociais, podem ser um caminho também para essa prospecção. E até o teu próprio perfil, né? Porque a gente entra nessa e eu, por exemplo, sempre fui muito tímida. Eu hoje vejo que eu já melhorei muito nessa parte e adoro falar no Instagram, né? Eu gosto muito de me comunicar também por vídeo. Mas realmente tem pessoas que não é o perfil. Então a pessoa pensa, eu não consigo fazer story, eu não consigo fazer reels, e então eu não posso produzir conteúdo. Então a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha. Então, até no próprio Instagram, tu pode fazer carrossel, tu pode fazer texto escrito, tu pode fazer outras formas. Se você puder, né? Eu penso que o meu objetivo é esse, você prospectar e utilizando várias ferramentas. Porque aí, assim, é que a gente sabe, né? Quanto mais a gente faz, mais o resultado vem. E se você vai para diferentes lados, a possibilidade de atingir pessoas diferentes é maior ainda. Sim, conseguindo respeitar a tua personalidade também, né? Porque não tem um único caminho óbvio, não é só fazer vídeo. Se tu não gosta de fazer dancinha, faz um vídeo mais sério e cria uma outra estratégia de conteúdo. Faz como a Ana falou, faz carrossel,
Faz artigo no Juiz Brasil, faz artigo no seu site, vai pro LinkedIn, já que o LinkedIn não costuma ser uma plataforma de vídeos, né? Não é a única opção, existem várias outras opções de prospecção não óbvias, né? Então, até pra gente recapitular, eu vou até pegar a colinha aqui, pra ver o que falta da gente falar ainda. Os cursos online também são uma forma de prospecção que segue a mesma linha lá das parcerias com os colegas, né? Porque você se tornando autoridade para outros colegas advogados, você faz o link tanto das parcerias como para o próprio cliente final. Porque de alguma forma você reforça a sua autoridade, né, o seu conhecimento, que tanto você tem aquele conhecimento acima da média que você está ensinando outras pessoas da área a fazer aquilo. Há umas 2 semanas, só um exemplo, chegou a Núbia, né, minha irmã. Ela não é mais, ela era advogada, mas agora ela tem uma loja, um e-commerce de moda feminina. E aí chegou até ela uma pessoa X que seguia ela, de outra cidade, falando: a tua irmã faz inventário, né? Essa pessoa nem me segue, mas sabia que provavelmente clicou em algum momento no meu perfil e viu que eu falava muito de inventário. E aí me indicou para um primo dele que precisava de inventário. Então ele ouviu o inventário, lembrou da irmã de uma pessoa que ele segue. Então, porque ficou forte, provavelmente, aquela matéria. Se eu tivesse só colocado, talvez, se ele clicasse no meu perfil e não tivesse visto que eu falava mais de inventário do que das outras matérias, seria só uma advogada, né? Então, eu penso que exatamente esse é o interesse de você. Eu tenho um curso de inventário, por isso que eu falei sobre isso. E é o fato de eu ter essa possibilidade de falar muito sobre um assunto, dá a entender para as pessoas que eu domino, né, esse assunto, que eu realmente domino. Por isso que a gente pode falar sobre, né? E tenha em mente que em qualquer lugar, seja no offline, seja no digital, a prospecção ela é um serviço de médio e longo prazo. Então, assim, até quando a gente abre uma empresa, eu falo isso também lá no meu curso de precificação, né? Em qualquer empresa, se você abre um negócio hoje, né? Mais ou menos a previsão é de que nos 2 primeiros anos você não vai ter lucro. O que não quer dizer que você não vai ter faturamento. Mas você vai estar recuperando o investimento que você fez. Então, tudo leva um tempo, não é pó de pim-pim-pim. E vai brotar 1000 clientes no seu escritório. Até porque talvez você ainda não tenha sequer a estrutura, né? Como a gente tratou no episódio passado, para receber essa quantidade de pessoas. Então, tem que ter paciência e saber que é um trabalho de formiguinha. Porque às vezes o pessoal fala assim: eu tô produzindo conteúdo há 1 semana e as pessoas não estão engajando. Não vai ser em 1 semana, entendeu? Então, se prepara para isso, para também não ter lucro nesses 2 primeiros anos. Se você conseguir ter, ótimo, você foi fora da curva e você ganhou tempo ali. Mas você se preparar para esse cenário, que é o que é mais provável, faz diminuir, né, a chance de frustração. De repente, de você achar que está estagnado, de você ter a sensação de que você não está evoluindo, quando na verdade você está, né? Isso vai muito de encontro às redes sociais, porque eu penso que elas tornam ainda mais desesperador essa pressa e isso de que a gente precisa resolver as coisas para ontem e ter resultado para ontem e ganhar dinheiro para ontem, porque na internet parece que todos os advogados ganharam dinheiro do dia para a noite. Há um tempo atrás estava vendo uma palestra sobre ética, né, dentro da advocacia, publicidade na advocacia. E ela falou, né, os advogados postam nas redes sociais para a maioria mostrando resultado, mostrando isso, ostentação, né, sobre esse paradigma de que a OAB proibiu a ostentação para outros advogados, né. E não é a questão de que você não pode, né, compartilhar conquistas, nem nada desse tipo, mas você refletir, você, né, inteiramente fazer a comparação com você de ontem, com você do mês passado, com você do ano passado, e saber que se a pessoa está constituindo algo ou construindo algo é porque ela fez por merecer e porque levou um tempo. Não existe, claro, cada um sai de um lugar, por isso que a gente não tem como se comparar, mas a advocacia leva tempo para você colher os resultados, como qualquer coisa na vida, né? Qualquer coisa que dura leva tempo. Exatamente o que você falou, como qualquer outra profissão. E às vezes tu se compara com o colega, porque o fulano com pouco tempo, mas de repente o fulano não teve a mesma trajetória que você. De repente o fulano já não tá na primeira graduação e ele já tem uma bagagem. Ou de repente o fulano tem um conhecido que de repente abriu uma porta que não era comum, né? Às vezes não é nem que a pessoa é influente, mas às vezes tem uma oportunidade de ouro que passou ali, aquele cavalo selado que passou ali na frente, né, da pessoa e ela teve aquela oportunidade, mas não é o mais comum. E se a gente não se prepara para isso,
a gente justamente tem aquela sensação de que a gente não está caminhando. E no início você vai ter essa sensação. Então aproveita esse tempo também que você não tem tantos clientes para que ele seja de fato produtivo. Vai se especializar, vai valorizar o teu trabalho, né? Vai agregar o teu trabalho de alguma forma para que até à medida que esses clientes venham chegando, você possa até ser mais remunerado por esses novos clientes, justamente porque você vai ter crescido enquanto profissional durante esse tempo. Então não espera estar cheio de clientes para crescer enquanto profissional, porque o caminho é inverso. Exatamente isso. Se capacite, né? Use esse tempo. Que bom que você tem mais tempo para quando os clientes chegarem você está preparado, porque de nada adianta chegar um monte de cliente e você está despreparado para recebê-los, né? Então, isso vai muito da importância da gente aqui falou para vocês várias, né? A Deise depois vai fazer um panorama do que a gente pontuou aqui que pode ser feito como prospecção de clientes. Mas então, observar tudo isso e listar, né? E pensar numa estratégia para você seguir. E seguindo essa estratégia, né, não tem como não dar certo, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, assim, é uma lei da vida, né? Sim, e quantas estratégias não óbvias tem aqui, né? Porque vamos até enumerar, como você falou aqui, né? Se a gente pensar só nas offline, a gente falou em entrevistas, palestras, né? O contato com familiares, amigos, o porteiro, qualquer pessoa que você conhece, né? Profissionais de áreas afins, você fazer parcerias não necessariamente financeiras, né? Porque, lembrando, só com advogados, né? Permitido. Correspondência, advocacia dativa, né? Livros, né? Que você pode publicar livros e aí você pode se conectar muito mais com parceiros advogados até do que com o cliente final. Vou ver a minha colinha de novo aqui pra ver. Então foram quantas? 7 da offline. 7 formas de prospecção só do offline. Se a gente partir para o online, a gente tem só de rede social: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Kawaii, TikTok, né? YouTube, já falei? Não. YouTube, 7, né? Só aí 7. Aí vem seu próprio site, Jus Brasil, outros sites de correspondência que às vezes ligam não só profissionais advogados, como o próprio advogado com o cliente. O Jus Brasil faz isso, mas tem outros sites que também fazem isso. Tem o próprio tráfego pago, né? Que hoje já é possível fazer, tendo cuidado para fazer de forma ética, né? E os cursos online. Então, só aí foram 12 do digital. 12 com 7, 19, quase 20 opções de prospecção. E você aí pensando que só existe o Instagram e você não gosta de fazer dancinha. Então, a gente tem que pensar fora dessa caixa, né? Exatamente. E, sem dúvidas, assim, quando a gente pensa alinhado com o que a gente gosta de fazer, alinhado com o que cliente que a gente quer atingir, e alinhado com produção, né, fazer, né, botar a mão na massa, não tem como os clientes não virem dessas formas. Sim, pra gente finalizar aqui, acho que é a gente retomar o mesmo que a gente disse lá no início. No fim das contas, marketing é você propagar o que você faz. Então, quebra a cabeça, de repente a gente trouxe aqui 19 opções, você pode pensar numa outra opção. De que forma você pode propagar o seu serviço para que mais pessoas saibam do que você faz? Tem gente que vai dar palestra em comunidade, na comissão de condomínio, pensa fora da caixa. Então, todo tipo de ambiente que você puder falar, ensinar as pessoas, levar conteúdo educativo sobre o que você faz e como o seu trabalho pode trazer transformação na vida daquelas pessoas, isso de alguma forma, ainda que não direta, vai fazer com que as pessoas associem vocês a essa solução. Então, a gente tá encerrando mais um episódio. A gente quer que vocês comentem, façam o combo completo, que vocês já sabem. Dá like, se inscreve no canal, compartilha o link, manda mensagem pra gente aqui no Instagram. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo. Surgiram novos temas, falem pra gente o que vocês estão achando dos episódios. Comenta lá nos stories, grava um story assistindo e marca a gente lá que a gente vai ficar bem feliz. E comenta aqui embaixo o que você achou. Isso, obrigada por marca assistir. a gente que a gente vai adorar. Muito obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau. Tchau.